Olá, amigos de caminhada, como estamos todos bem? Espero que estejam se cuidando, ainda usando máscaras. A pandemia continua. Ontem eu tive o privilégio de ser vacinado já aqui na minha cidade de Dourados. A vacinação está caminhando, né? Enfim, e esperamos que quanto antes possamos nos encontrar, né? Pessoalmente, realizar esses encontros lá no MEF, como nós fazíamos todas as quartas-feiras pré-pandemia. Então, vamos continuar, né, o estudo da doutrina. A gente está iniciamos no último encontro sobre a progressão dos espíritos e hoje vamos finalizar esse tema. Como de costume, vamos primeiro, né, fazer uma pequena prece, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz por estarem conosco, por nos autorizarem a permanecer aqui encarnados, a fim que possamos cumprir, né, nossas missões reencarnatórias. Que assim seja. Pessoal, no último encontro nós paramos na questão 122 do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai fazer a leitura das questões 123 a 127, finalizando este tema. Vamos lá. A questão 123 do Livro dos Espíritos. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? A gente vê muitos filmes até que questionam isso, ou pessoas que têm uma perda, né, muito grande, perda de filhos, por exemplo, se perguntam, né, de forma bárbara, né? Se perguntam por que aconteceu aquilo. Tem um filme que eu assisti até recentemente, me esqueci o nome do filme, mas é bem interessante. É um pai que, né, a filhinha acaba sendo assassinada, a filha mais nova. E aí tem muita essa indagação, né? Por que Deus, em tese, deixa ocorrer o mal aqui quando encarnado? Eu vou tentar lembrar o nome desse filme. Eu acho que é A Cabana. Agora eu lembrei, A Cabana. Filme bastante intenso. Mexe muito com essa questão da divindade, independente da compreensão espiritual que você tem. Um filme bem bacana, a mensagem bem bonita, bem interessante. Então, por que é Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Primeiro os espíritos, né, falam que a gente não tem compreensão dos desígnios, então como a gente pode questionar isso? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Então é livre-arbítrio, né? Então a sabedoria de Deus deixa que cada um tome o seu caminho e isso vai ser recompensado, né, de acordo com os méritos das suas obras. É o livre-arbítrio. Como a gente já disse, o livro do Espírito deixa muito claro, apesar do Espiritismo ser uma doutrina muito esclarecedora, vir tirar muitos véus, né, que nós temos quanto a essa questão da vida espiritual e também da vida aqui quanto encarnado, mas tem questões ainda que nossa vã filosofia não consegue compreender, então a gente vai caminhar mais um pouco para compreender, ter essa compreensão dos desígnios de Deus. Pois, questão 124, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver sem dúvida gradação entre os dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Ele quer saber se há mais bondosos, mais maldosos, mas a grande maioria são os intermediários. A nossa condição aqui, enquanto encarnados, né? Espíritos imperfeitos buscando a caminhada, né? Então a gente está ainda lutando e bastante contra as nossas más inclinações. Questão 125. Os espíritos que enveredaram, pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Então, primeiro, não se esqueçam, novamente, um espírito na senda do mal, um espírito que a gente tem até, a gente possa classificar como demônio
que nós temos, né, no nosso subconsciente de anos de compreensão aqui nós ocidentais, né, quanto ao cristianismo, essa figura do demônio. Não se esqueçam, são espíritos criados como nós, né, ignorantes e que tomaram um caminho que estão lá. Mas esses espíritos também vão chegar ao grau de superioridade que os outros, os anjos, estão já e que nós estamos almejando. Mas aqui a questão fala ainda, sim, mas as eternidades lhe serão mais longas. Como assim? O que são as eternidades serão mais longas? Kardec faz a seguinte observação. Aqui é uma observação do Kardec, não a resposta dos espíritos. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perseguição. As eternidades devem entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termos não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então a eternidade é mais longa no sentido de que eles sentem o sofrimento mais perpétuo, eles entendem que esse sofrimento não vai passar nunca. A gente, como encarnado, talvez já, né, tenhamos em algum momento dessa vida essa sensação, né? Um desconforto, uma angústia que parece que é eterna, né? Que não vai passar, que você passa o dia ou passa-se os dias, entendeu? E uma dessas angústias, né, também já é reconhecida pela medicina, né? A depressão, que muitas pessoas ignorantes acham que é frescura e não é uma doença que tem que ser tratada tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Eu, graças a Deus, nunca tive episódios, né? Tem tristezas, né? Perda de parentes, entendimentos, isso sim, mas tenho amigos, parentes que tiveram depressão e o relato geralmente parece essa eternidade, né? De você não achar saída e aquilo vai se perpetuando, perpetuando, perpetuando. Então, os espíritos que na senda do mal, eles ficam nisso. E por que eu tô fazendo essa ligação com a gente aqui? Porque muitas vezes a gente se permite, lembrem-se, ter um espírito obsessor é permitir, nós aqui enquanto encarnados, permitindo, né, por causa da nossa frequência, que um espírito que esteja, ou seja o nosso inimigo de outras vidas, ou que quer sugar essa energia nossa, venha, se encoste e nos dê essa sensação de perpetuidade, de eternidade, de pesar, né? Então a gente tem que, o quanto antes, buscar sair dessa frequência. Mas sempre lembrando, pessoal, não existe o tratamento quando você tem uma questão terrena. O tratamento ele não é só espiritual, ele também tem que buscar a ciência humana. Não se esqueça que a ciência também é uma evolução que faz parte. A ciência humana está intimamente ligada com a evolução espiritual também, que a nossa sociedade chegou. Então, a gente vê, infelizmente, não vou nomear só mas tem das vertentes todas espirituais, né, seja dentro do próprio espiritismo ou de outras igrejas, pessoas literalmente vendendo ilusões, né, pedindo para a pessoa só procurar uma questão espiritual, não procurar ajuda de profissionais como psicólogos, psiquiatras. Não se esqueçam que provavelmente a ansiedade, né, que vai desencadear a depressão, dos grandes males que a gente tem hoje. Então a gente tem que buscar tratamento. E quem é espírita, busque também o tratamento espiritual. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? Então é aquela história, né? Quem ficou muito tempo na seara do mal mas depois alcançou a superioridade, vai ter um preconceito, Deus vai olhar ele distinto? O que os espíritos responderam? Deus olha de igual maneira para os que transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Então Deus vai olhar de maneira igual, ele era um mal porque estavam sucumbindo naquele momento. A partir do momento que ele conseguiu dar a volta por cima, vamos assim dizer, ele também vai merecer as graças de Deus, né? Chico sempre falou, né? Chico Xavier, não me recordo exatamente o termo, mas tem
o Chico deixou bem claro que a gente não pode reescrever o passado, mas a gente pode reescrever o futuro. Então, tem que olhar para frente, pessoal. Sempre olhando para frente. É o que a gente fez, principalmente enquanto encarnado nesse momento, que é o que nós lembramos. É difícil a gente ter a capacidade de lembrar o que nós fizemos de outras vidas, mas se a gente ficar quietinho, buscar meditação, tudo, a gente tem mais ou menos... Talvez a gente pode encontrar um pouco nosso propósito nessa encarnação. Mas a gente tem que olhar para frente, tá? Buscar mudar o que vai vir e não ficar preso no passado. O passado serve de aprendizagem. Isso para tudo, né? História, a gente estuda a história, vai nos talvez se nós brasileiros estudássemos melhor a história, a gente não teria entrado onde nós entramos hoje no aspecto político como nação. E não era muito longe, não. E aí aqui na década de 30, na década de 20, 1920, 1930, o populismo, né? O fascismo, a intolerância, os inimigos, né? A criação de inimigos que não existem, o bem contra o mal, a família, essas coisas todas que nós estamos ouvindo aí de pessoas que em grande maioria são um bando são hipócritas. Se a gente tivesse dado um pouquinho de história, a gente não tinha caído nessa cilada. E isso serve para nossa vida também. A gente tem que olhar o passado para não cometer o mesmo erro, mas a gente tem que olhar para frente. Até nesse ponto, só fazer uma... Não entendo desse assunto com profundidade, mas conversando com um amigo que é psicólogo, entende? Muitas pessoas... Esse dia eu também estava conversando com uma conhecida, que ela estava querendo buscar fazer regressão para a filha dela e tal. E aí, cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado em mexer pro passado nosso, né? Não sei se a regressão que ela iria buscar era até nascimento, ela não é espírita, mas talvez iria mexer coisa para trás, e tem que ter muito cuidado. Como eu disse, um amigo meu psicólogo, que é espírito, já me falou que é muito pontual mexer pro passado. A gente tem que olhar para frente, sempre. Então vamos buscar corrigir daqui para trás, lembrando que nós fizemos que não foi bacana, corrigindo. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? O que vocês acham, pelo que nós já estudamos aqui, né, da doutrina? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, pessoal, se passar um gato aqui, ó, esse é o Petit, tá? Ele era pequenininho quando chegou, agora tá que eu tenho que parar de dar comida para ele. Então, pessoal, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Na verdade, essa questão aqui, se a gente parar lá atrás, já foi bem claro, né? Que os espíritos são criados todos ignorantes, né? Iguais. Então, aqui, o livre-arbítrio que vai decidir, né? Por isso que há uma premiação pelo mérito, pela obra que cada um consegue exercer. Entendeu? Aí é o trabalho individual nosso. Aí, explicando essa questão, Kardec nos ensina: os espíritos que desde o princípio servem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Olha só. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então você tem que, a perfeição, mesmo você sendo um espírito que sempre foi na seara do bem, você precisa de uma evolução intelectual, moral, para conhecimento, né, para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Então faz, né, a experiência que uma criança vai tendo ao caminhar, né? Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, sempre o livre-arbítrio, pessoal. Sempre o livre-arbítrio que vai vai nos enquadrar nessa escala que nós estudamos. Então, assim, a gente é um espírito em progressão, não há regressão. A gente vai progredir, a gente pode ficar estacionado.
né? E aquela escala que nós vimos, essa progressão depende individualmente de nós. Lembrando, isso para mim isso é uma coisa sensacional do espiritismo. Claro, traz responsabilidade, mas a nossa evolução, o que de bem ou de mal acontece conosco é nossa responsabilidade, pessoal. Não é responsabilidade da nossa mãe, não é responsabilidade do nosso pai, não é responsabilidade do nosso parceiro, não é responsabilidade do nosso irmão, não é responsabilidade do chefe, não é responsabilidade do empregado que trabalha juntamente conosco, para quem é patrão. A responsabilidade é nossa, sabe? E infelizmente a gente vê muita gente que, claro, fé é importante, buscar a conexão com Deus é importante, importantíssimo, a gente tá aqui buscando isso. Mas a gente vê muita gente que sempre coloca, né, a responsabilidade em terceiro. E muitos amigos cristãos fazem isso, até pela ensino de algumas vertentes religiosas, né? Que não parece que isentam a pessoa, né? Você faz tudo errado, aí você se arrepende, tá beleza, tá jóia, valeu, né? Resolveu o seu problema, você tá livre de pecados. Eu acho uma resposta bem simplista da vida, né? Eu acho que basta um pouco de reflexão e aceitar essa reflexão, né? Pra gente compreender que não é bem por aí. Pessoal, então a gente encerra esse ciclo da evolução tratando dessa classificação dos espíritos e da progressão. E aí no próximo encontro a gente já vai entrar em um novo tema. Vou finalizar esse encontro, como de costume, a gente lendo uma passagem da obra Jesus e Atualidade, da Joana de Ângeles, falando um pouquinho de Jesus e humanidade. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. Jesus, apresenta quem Deus em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Então não tem esse Deus de vingança, de terror, Sodoma, Gomorra, do Velho Testamento. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos da conquista possível. O conceito mosaico é os 10 mandamentos. Aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-lhes em amor. Referindo-se ao reino de Deus, não o adorna de quimeras nem o torna pavoroso, antes desperta nos corações o anelo é o desejo, de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Então a gente também, essa busca desse desejo pelo reino de Deus, a gente tem que buscar fazer essa busca aqui também. Evidente que a gente vai alcançar na erraticidade, mas a gente tem como buscar uma felicidade um pouco mais duradoura aqui, entendeu? E a gente tem como objetivo, tem que ter isso como objetivo de vida. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-os nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor, e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Luminíferas é algo que propaga a luz, as estrelas. Jesus, na humanidade, significa a luz que a aquece e a clareia. Então, pessoal, lembrando, Jesus é o nosso exemplo. Em um planeta que os exemplos são poucos, que a gente vê muita gente falando as coisas, mas não agindo de acordo, a gente tem que sempre se lembrar do exemplo de Jesus. Beleza? Obrigado a todos pela permanência. Quem já está possibilitado de vacinar, vacine-se, acredite na ciência. Tá, pessoal? Vamos ser racional. Vamos deixar de paixões. Vamos acreditar na ciência. Essa ciência que também tem ligação. Pessoas trabalharam incessantemente para que a gente pudesse, em um prazo nem de um ano, já desenvolver uma vacina. Quem pudesse vacine. A gente tem responsabilidade também, tá? A gente tem muita responsabilidade. Quem não se vacinar e porventura sucumbir, ou sucumbir um terceiro, que
também que aguente essa responsabilidade. Foi uma opção sua, foi um livre-arbítrio seu se expor por uma questão muitas vezes de ignorância, de acreditar em fake, em mentiras, e não buscar se aprofundar, mas arcar com a responsabilidade, não se esqueçam disso. Todos nós temos que arcar com nossas responsabilidades. Beleza? Que Deus continue nos iluminando, que o Mestre Jesus continue nos instruindo, nos intuindo, e muito obrigado, um abraço, até o próximo encontro.